Ela é mestre em literatura brasileira, escritora, roteirista de talento e prestígio. Seus trabalhos talham a novidade, o texto primoroso e são reconhecidos internacionalmente. Já tentou ser atriz e cantora. É carioca, mas acolhe São Paulo para viver. É premiada com Emmy, um dos mais importantes prêmios internacionais da dramaturgia brasileira. Querida e respeitada por seus colegas e pelo público, tem como marca a ousadia e a competência. No perfil de hoje eu converso com alegria e muito prazer com a escritora e roteirista Thelma Guedes. Thelma, obrigada pela presença no programa. Obrigada, Rogéria. Que bom ter você por aqui. É eu que estou feliz de estar aqui. Eu também, muito de te receber. Você disse assim, escrever é uma necessidade vital, assim como comer, respirar e amar. É bastante enfático, eu acho que te define, inclusive, muitíssimo bem, né? Então, a sua história começa com leitura, digamos assim, com literatura, não é? Lá pelos 10 anos você já gostava de Monteiro Lobato, depois de Clarice, e foi caminhando, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, né? Para mim, assim, a descoberta da leitura, a descoberta desse código, né, de que em algum lugar você poderia se comunicar e comunicar um pedaço da sua alma, né, por exemplo, com a poesia. Eu descobri muito cedo também a poesia. E isso mudou a minha vida. Eu comecei a sentir que o meu mundo se ampliou, né, e que aquele mundo, inclusive, que eu vivia, eu já não cabia mais naquilo. Então os livros abriram para mim, foram as janelas para mim, né? E junto com a leitura veio o desejo de me expressar da mesma maneira, né? Então os primeiros livros, obviamente, que foram aquelas enciclopédias, né? Que na minha época tinha aquela figura na época da minha infância, né? Tinha aquela figura do vendedor de enciclopédia. Barça, lembra? Barça, O Mundo da Criança. E os nossos pais compravam aquelas coleções. Eles achavam, e era muito importante, né? Então, a estante lá de casa era cheia desses. E aí veio o Monteiro Lobato também com essas histórias incríveis, e eu, assim, aprendi sobre mitologia, tudo ali. E aí foi o Memórias da Emília, quando eu li Memórias, eu era bem pequena quando eu li Memórias da Emília, aí eu comecei a querer escrever as minhas memórias também. Olha, menina prodígio, já queria escrever as suas memórias. Meu pai colocava uma pena de galinha mesmo, colou numa caneta, e eu ficava o dia inteiro escrevendo. Olha. Escrevendo meu dia a dia, né? Uma espécie de diário. Seus pais te davam uma certa força nesse sentido? Sim. Embora, assim, minha mãe lia um pouco de poesia, lia um pouco, mas assim, não eram grandes leitores. Meu pai fez até a 4ª série primária, né? Então ele não. Mas isso não impede a pessoa que tem o gosto por ler, não, né? mas ele não tinha. Não era o caso, não era o caso. Mas ele achava muito bonitinho, né? Que eu ficasse lendo, ele achava bacana aquilo ali. E aí. Mas assim, eu comecei a levar a sério mesmo, assim, a perceber que aquilo era um chamado para mim, quando eu li um conto da Clarice Lispector. Eu sempre conto a história porque para mim foi um ponto de virada na minha vida, né? Que era aquele conto Legião Estrangeira, que era a história de uma menina esquisita que pela primeira vez tinha um contato com um pintinho e sem querer machucava, fazia o pintinho morrer, e aquilo, ela ficava desesperada. E assim, eu chorei muito que na verdade a mensagem era, né, que você, quando ama, muitas vezes, por mais amor que você tem, você pode ferir o amado, né? E pode ser ferida nisso. Então, e aquilo eu percebia, eu não entendi exatamente o que era, mas aquilo me bateu uma emoção tão forte. E eu falei, eu quero fazer isso com as pessoas, emocionar as pessoas. Foi assim que ali eu já estava decidindo, com 14 anos, por aí, eu já estava decidindo que você queria ser escritora. Isso. Você tem uma irmã mais velha? Tenho, 4 anos mais velha. E ela tinha essa praia também da leitura? Ela também te influenciou de certa forma? Ou era realmente um movimento seu? Não, eu acho que era um movimento meu, mas tinha uma coisa que ela trouxe os primeiros livros, talvez inclusive esse livro tenha chegado lá em casa da Clarice, talvez tenha sido via minha irmã, porque ela trazia Jorge Amado, os livros de Jorge Amado, e que eu adorava, eu li escondido, né, porque eram pesados, né, pra gente naquela época. Mas a coisa dela sempre foi o desenho, ela desenhava muito bem. Ainda? Então, ela, infelizmente, ela abandonou a pintura. Assim, deixou meio de lado, né, mas ela foi uma pintora até certo momento. Depois
trabalhando, ela foi arquiteta, né? E agora ela não está mais pintando. Infelizmente, eu sempre falo para ela, volta, porque isso é um alimento do espírito. Claro. Né? Qualquer arte, né? Pois é. Escrever, o teatro, enfim. Eu me completo, eu me expresso, assim, para mim eu preciso. E gosto de desenhar também, mas para mim a expressão que realmente que me cabe melhor é o seu lugar de conforto na vida, conforto, né? É bom quando a gente acha isso, né? Daí você foi para a universidade e se tornou mestre em literatura, então você pensava mesmo em seguir a vida como escritora, não é? Era essa a sua ideia até então. Mas fazer roteiros não estava no seu programa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quer dizer, eu tive uma passagem por querer ser atriz também, né? Eu confesso. E como é que foi essa história de querer ser atriz? Não, assim, porque assim, a expressão artística para mim sempre foi muito forte. E era uma época assim que a gente, né, via televisão, eu ficava com muita vontade de me expressar daquela maneira também. Escrevia textos que eu mesma representava para a família. E aos 17 anos eu fui fazer, acho que 16 anos, eu fui fazer teatro amador. Fiz um curso de teatro amador que era do... Gente, como é que era? Esqueci o nome. Era um ator que dava um curso bem legal. Aqui no Rio? Gente, esqueci o nome, que pena. Depois eu vou lembrar. Mas, e assim, tinha uma espécie de concurso no final do curso, que os seriam 3 escolhidos para ter participações na Globo. Inclusive, tem um ator que até hoje fez Zorra Total, ele ainda está na Zorra Total, trabalhou com o Chico Anísio, que eu esqueci o nome dele. E que foi seu colega de turma. Meu colega de turma. Olha. E eu cheguei a briguei com ele, porque ele tinha mandado embora um professor que eu gostava, eu sempre fui muito petulante, assim, muito defensora dos fracos oprimidos. Depois o professor voltou e eu perdi minha vaga. Mas para mim foi legal, porque... Foi uma passagem rápida e eu realmente fui fazer o que eu gostava mesmo, que era... Aí fui fazer letras e aí... Mas você nem chegou a representar? Eu cheguei. Profissionalmente? Não, profissionalmente não. No curso? Só amadoristicamente, né? Mas eu entrei na faculdade, na época era FEFIERJ. Acho que hoje é Unirio. Né? Isso, Unirio. E eu era FEFIERJ, que era naquele prédio, inclusive, onde foi a Uni, sabe, no Flamengo. Aqui no Flamengo, isso. Eu estudei lá um tempo. E o que te fez desistir? Sabe o que fez? Eu percebi que aquela entrega... na hora que eu estava ali no palco, eu realmente era uma boa atriz, né? Eu poderia ser uma boa atriz, eu me expressava muito bem. Mas era uma entrega muito grande, era uma entrega de corpo e alma. Eu não estava... eu saía daquilo exausta, né? Essa exaustão física me incomodava, né? Eu pensava assim, não, eu não quero isso para mim. Inclusive hoje, né, como autora de novela, eu fico muito cansada, mas é um cansaço diferente, é uma coisa que eu estou no meu ninho, eu estou no meu canto, né? Então, eu sou uma pessoa assim, muito extrovertida, mas eu tenho um momento que eu preciso ficar quietinha, preciso de concentração, né? Então aí uma hora eu percebi, não, a minha coisa mesmo é a literatura. E aí fui fazer letras, mas o meu objetivo era ser a Clarice Lispector, era só isso que eu queria. Você é uma pessoa que gosta de pouca coisa, mas olha, dizem que os discípulos precisam superar os mestres, você superou de outra forma. Na verdade, eu acredito que a gente sempre começa... verdade. Né, seguindo alguém, se inspirando em alguém. O importante, inclusive, é a gente descobrir qual a família, eu sempre falo isso até para alunos, né, qual a família literária, ou no caso de ator, qual é o filme que você gostaria de ter feito, isso. O romance a que tribo você quer pertencer? Você tem que achar a sua tribo, né? Aí quando você acha... Aí você segue um pouco, uma hora você se descola daquilo ali. Mas lógico. E aí você já acha o seu próprio caminho, né? Que é o importante também, não ficar, né? Mas assim, quando eu entrei na universidade, inclusive foi uma frustração, porque eu achei que lá eu iria aprender a escrever. Na verdade, eu sistematizei minhas leituras, aprendi realmente o que é ser um escritor, mas a universidade já tinha aquela visão de ensaísta, você sai de lá ou professor ou ensaísta, né? E o meu objetivo era ser escritora. E muitas pessoas que entraram comigo querendo escrever saíram assim, até meio com dificuldade de escrever, porque o nível fica muito alto, né? Como é que eu vou ser Machado de Assis? A exigência sobe um grau muito grande. E eu acho que não, eu acho que a gente,
as suas digitais você está deixando no mundo. São as suas, né? E precisam ser as suas. Claro. Cada um deixou a sua para E trás. sem comparação, eu não quero ser melhor do que ninguém. Você disse que quando você era menina, você era muito engraçada. Você era uma menina sapeca engraçada. Você lembra disso? Essa alegria sua, essa sua espontaneidade, digamos assim, refletiu de certa forma no seu jeito de escrever, no seu jeito de ver o mundo. Isso te acompanhou? É estranho isso, porque mesmo naquela época, quando eu escrevia muito sério e textos muito tristes. Tanto que a minha mãe, ela olhava e falava assim, mas que isso? Como pode uma menina alegre, palhaça, né? Era palhaça mesmo. Estava sempre brincando com as pessoas. Como é que pode escrever um negócio tão triste? Eu não sei se é uma dupla personalidade, não sei o que acontece, mas a minha visão do mundo, eu tenho um lado otimista, mas é muito... quando você tem uma visão mais aprofundada da realidade, é muito difícil você ser muito otimista, né? Mesmo que você queira, que você tente. Então eu não sou assim, eu não sou tão brincalhona, não. Eu não tenho o meu filtro é um pouco mais obscuro na hora que eu escrevo. É interessante isso, né? É porque as pessoas que às vezes têm muito humor tendem a seguir um pouco mais por esse caminho, né? Eu tenho amigos que é maravilhoso. Tenho, inclusive, colaboradores que agora, o Alessandro Marçom, por exemplo, me veio à cabeça, que é agora autor de novela, junto com a Tereza Falcão. Dois queridíssimos. Tereza beijo, queridíssima. Maravilhosa, né? Beijo. Beijo também, uma querida. Tereza. Ela é muito querida, né? Nossa. Muito. Aliás, você disse uma vez, eu não sei, agora você não disse isso pra mim, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, que o primeiro capítulo de Cordel Encantado saiu tão bem feito, ou tão dentro do que você e a Duca esperavam, por conta da Tereza, que deu Tereza teve um papel fundamental nesse momento, né? Sim, teve um papel fundamental na escrita. Cordel, nesse capítulo, porque a gente contava, nesse capítulo, acho que a gente só contou com ela, ou com ela e a Manuela, né? Manuela Dias, né? Porque que depois no começo, fez ótimas coisas também. Também, né? Ótimas. Todos os nossos colaboradores estão bombando. Né? Não, a Tereza, fundamental o papel dela em todas as novelas. E ela é uma craque como colaboradora, né? Craque, né? Porque o colaborador é isso, né? Ele tem que estar ali como uma rede de segurança, como assim, quase adivinhando o que você está pensando. E ela tinha assim, essa comunicação entre a gente muito forte. Mas eu estava falando do Alessandro, que também está em parceria com ela, fazendo teatro, fazendo novela. E o Alessandro, ele vê o filtro dele, de visão do mundo, é sempre o colorido, o engraçado, né? E isso, assim, aí às vezes a gente trocava os papéis, né, invertia os papéis, até para não acomodar os colaboradores. Então, quem escrevia cenas dramáticas escrevia cenas mais engraçadas e ao contrário. Aí, quando a gente passava as cenas dramáticas pro Alessandro, vinha umas cenas que, no fundo, sempre tinham humor, a gente sempre ria. A gente falava assim, olha, isso tá muito legal, mas a gente riu. Não, aqui é para chorar, né? Então, eu fico mais confortável escrevendo para chorar. Drama do que comédia. Até, assim, a gente faz humor, eu acho que a gente faz... Cordel, a gente experimentou bastante isso, eu e a Duca, a gente se divertia muito e fazia coisas engraçadas, mas o nosso humor é diferente. Não é o humor da piada, a gente, da sacadinha, daquela piada. Não, é uma coisa mais espontânea, às vezes até um pouco mais infantil, mais... Eu gosto desse humor, que eu acho mais espontâneo, né? Que eu rio também. Eu rio mais de coisas tipo Golias, né? Que você olhava para a cara do Golias, você já ria, não precisa mais... Espontaneamente. Do que aquela coisa muito construída, né? Mas você, depois de um tempo, você... torna-se roteirista, vai para Globo por um mero acaso, que você vai contar pra gente já no próximo bloco, porque esse já está acabando. Mas nessa sua ida para Globo, você trabalhou com o Renato Aragão. Não Sim, é foi uma que experiência incrível. Conta pra gente no próximo bloco essa experiência incrível. A gente volta com mais Perfil e Thelma Guedes para você. Não sai daí não, que é rapidinho. A gente volta já já.